Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma live do Projeto Empreenda Mulher. O tema da live de hoje é Comece pelo seu porquê. Vamos implementar alguns debates sobre precificação também no finalzinho da live, se der tempo. Boa noite, Nanda. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Natália, Felipe. Sejam todos bem-vindos. Já vão enviando um aviãozinho aí para quem vocês conhecerem, que possa ter interesse. Samile, boa noite. No nosso tema, tá bom? Comece pelo seu porquê. Vamos lá, gente. Hoje eu tô com água diferente. Vocês não têm uma professora que toma cerveja no meio da live, não, né? Pois é. Mas é só uma tacinha para matar a sede. Deixa eu falar com vocês. Eunice, boa noite. Podem ficar à vontade. Nós estamos aqui com um tema bem descontraído. Vamos iniciar, porque a live é para ficar em torno de 30 minutos, para permanecer durante 30 minutos, 40 minutos. Ontem foi 1 hora de relógio. Bárbara, Rayane, boa noite. Mas vamos conversando aqui no decorrer da live. O que acontece? Vamos falar agora, antes de tudo, algumas pessoas estão me mandando direct para falar a respeito do projeto ainda. Ou seja, tá aparentando que ainda tem algumas dúvidas sobre o plano de negócio. Gente, vocês não precisam se preocupar. Aquela live que eu postei sobre o planejamento, que especificamente eu falei sobre o modelo, vocês podem começar por ela. Após, tem a live de ontem, que vocês vão anotando. Sempre eu falo, pega a caneta e o papel. Às vezes as pessoas estão me relatando que estão tendo dificuldade, estão tendo que assistir novamente, né? Depois, mas isso é ótimo. Não dá para assistir ao vivo, assista depois, não tem problema. Kelly, Ná, boa noite. Então, assim, não tem problema. Eu deixo salvo exatamente por isso. Clara. E aí, a partir da live de ontem, a do plano de negócio, tem várias lives que vocês vão assistir que eu vou falar. Muito pega papel e caneta. Ao falar pega papel e caneta, vocês já vão anotando o que eu estou pedindo para vocês responderem na perspectiva do negócio de vocês. Então, isso aí vocês já estão elaborando o plano de negócio de vocês. Amanhã, a aula vai ser bem mais objetiva, vai ser mais centrada no sentido de quê? No sentido de que vocês vão ter que ficar mais atentas, porque é algo mais teórico, mas que vocês vão conseguir colocar no papel. Por isso que no início eu estava querendo fazer pelo YouTube, porque lá eu posso compartilhar, eu conseguiria compartilhar a tela, mas a minha câmera não chegou de fazer a aula, então as imagens não estão boas. Oi, Lara. Boa noite. Não tá ficando boa, então vai por aqui mesmo, pelo celular. Inclusive, minha carga tá pequenininha, mas eu acredito que dá pra gente finalizar a live sim. Eu deixei com meu filho, então acaba que a gente deixa com eles pra poder passar o tempo deles e a gente conseguir fazer as coisas, né? Depois que eu cheguei do escritório. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre o porquê. Boa noite, Tati. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Beijos. E depois, no final, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre precificação. Vou falar com vocês, vou fazer um apanhado a respeito da precificação, porque o que acontece? Nas caixinhas de perguntas, algumas pessoas me pediram para falar sobre precificação de produtos. E quando eu coloco a respeito da margem de lucro, não necessariamente 100% é ir lá pegar a calculadora. Isso aqui, comprei por X vezes 100% o valor tal. Não é bem assim. Na verdade, não é assim que se precifica um produto ou um serviço. Então, eu vou falar com vocês 4 principais formas de precificação, mas eu vou titularizar e vou soltar no feed para vocês as formas de precificação amanhã ou depois, porque eu não vou me estender aqui na live hoje para mostrar como se faz a precificação, porque existem fórmulas que se dá
principalmente em 3 tipos de precificação. Então, acaba ficando um pouco cansativo, correto? Oi, Márcio, Vanessa, Larissa, Débora, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem do conteúdo. Caso não dê para ficar até o final, Naira, assistam depois a live, tá bom? Lucimeire, não percam, porque é bastante importante, é uma interação muito bacana que eu gosto de sempre estar fazendo aqui. Para quem me segue há mais tempo já sabe, de mostrar realmente conteúdo. Então tá, quando eu falo em começar pelo seu porquê, é porque o que acontece? Quando a gente vai iniciar um negócio, surgem muitas dúvidas sim, mas a gente quer pular lá pro final, por exemplo, na precificação do produto. Ou então você já pega ali e já fala, eu vou comprar X. Gente, eu tô sentindo muito calor. Aqui nessa sala não tem ar. Nessa que eu tô agora, eu ainda tô montando um lugarzinho pra poder fazer as lives e programar todas as minhas coisas. Vamos lá, Vanessa. Renan, muito bem-vinda. Sei que tinha desaparecido do Instagram, agora voltou novamente. Vamos lá. Vamos lá aprender sobre começar pelo porquê e precificar os nossos produtos. Que é daí que a gente vai ganhar dinheiro e conseguir ter lucro, né? E conseguir ter dinheiro, como diz. Então, vamos lá. O que acontece? Quando você vai iniciar qualquer tipo de negócio, nós temos mania de querer ir lá pra frente, de querer saltar etapas. E isso é ruim, porque lá na frente a gente acaba sentindo o peso do que foi estes erros lá atrás. E aí a gente tem que voltar consertando. Então, nada melhor do que a gente ouvir e colocar em prática para que não possamos errar. E se errar, consertemos rapidamente. Que isso aí é um lema que a gente usa. Errou, quanto mais rápido você errar, mais rápido você volta acertando, mais rápido vai gerar resultado para você. Tá bom? Quando eu falo na questão de começar o porquê, a gente tem que entender o porquê de estarmos aqui, o porquê de estarmos montando um negócio, o porquê desse negócio prosperar. Hoje nós vivemos em um mundo rodeado de manipulações, principalmente pelo sentimento da dor. Muitos marqueteiros usam esse insight da dor para vender, por exemplo. Muitos não gostam porque acham muito invasivo. Então, mas enfim, a dor é que vai gerar muita atitude, muita ação no nosso negócio. Realmente é assim que funciona. A gente, às vezes, para liderar uma instituição como uma empresa, a gente acaba fazendo os nossos colaboradores pensar na dor para que eles ajam com a naturalidade e façam o resultado voltar para dentro da corporação, da instituição. Uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando eu digo corporação, instituição, empresa ou algo assim, vocês podem até imaginar, nossa, mas Taryn tá falando de uma coisa tão longe, empresa, uma corporação, uma instituição, algo assim. Mas pense bem, nós todos começamos pequenos, né? Eu sou pequena até hoje, a maioria dos meus seguidores e das minhas seguidoras também, muitas nem tem um negócio ainda. Então a gente começa realmente pequeno, obviamente. Quando você fala nessa questão de dor, de medo, de tudo isso, dos nossos porquês, nós temos isso dentro da gente. O que acontece? Quando eu falo em corporação, instituição, a pessoa vai imaginar que é uma grande instituição, com grandes funcionários. Na verdade, não. A gente só tem que levar essa questão do grande e trazer para nós. Porque eu acredito que todo mundo que começa pequeno. Obviamente, as maiores empresas hoje começaram pequenas, começaram com 1, 2, ou então com um grupo de pequenos acionistas ou grandes acionistas, mas a empresa ela começou pequena. Ela passou a se desenvolver e a crescer e a ter mais pessoas, mais consumidores no decorrer do seu tempo. Então, assim, mas isso, vocês podem ter certeza de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivenciei, de tudo que eu já conversei, de tudo que eu já pesquisei, eles iniciaram exatamente igual a gente, pequeno. Raro aqueles que iniciaram já grandes.
Então, assim, tem esse livro que hoje a nossa live é bem basicamente sobre ele, tanto que o mesmo título eu titularizei para a nossa live, exatamente porque ele fala dessas grandes instituições. Quando eu falo de grandes instituições, eu falo de nós mesmos. Nós temos que pegar isso aí dos grandes e trazer pra gente pra nós que somos pequenas ainda. Porque daí a gente terá um propósito de ser grande, mas não no sentido de ser grande, mesmo que seja financeiro, ótimo. Mas não é essa a questão, é aquela missão, é aquele valor, aquela crença que você carrega. É esse o porquê que eu quero arrancar de vocês, entende? Não estranhe, não. Eu aposto que vocês não têm uma professora que toma cerveja na live, tá bom? Então, o que acontece? Esse porquê é exatamente disso. E quando eu falar em corporação, ou instituição, ou empresa, vamos levar isso aí pra nós. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Os grandes, eles começaram com esse porquê e eles levaram isso até o presente momento. Por isso que eles são grandes, correto? Eles hoje, a função de um grande líder de uma instituição não é mais vender, não é mais contratar, não é mais fechar e assinar contratos. A função dele é inspirar pessoas. Ele vai inspirar porque ele é a instituição. Ele levou essa missão para as pessoas que ele contratou para passar a missão, que é o como fazer. Então, essas pessoas, eles usam esse como seu diferencial, correto? Mas o líder, o dono, o CEO, o proprietário, como quer que quem nomenclatura use, ele carrega o seu porquê desde o início. E esse porquê ele não muda. O porquê que você monta um negócio, ele não vai mudar. Se for um negócio sólido, não muda. Você pode até quebrar ou mudar um exemplo, você montou algo, fechou e tal. Quando você monta um outro tipo de negócio, você usa o seu porquê. Então, assim, o seu porquê é seu, você carrega ele, a sua empresa carrega o seu porquê. É o que faz as empresas desenvolverem. Eu quero levar o meu porquê dentro do meu escritório, dentro do supermercado, que é um pequeno comércio que a gente tem, mas um exemplo, eu quero levar para dentro do meu escritório o meu porquê. Eu quero passar o meu porquê para os meus colaboradores, para os meus estagiários, para as pessoas que trabalham comigo, para as minhas parceiras de parcerias de processos, mesmo que não está dentro do meu escritório. Mas quem me conhece como parceiro na advocacia entende o meu porquê, sabe o meu propósito, sabe que eu não tô ali por acaso. E é isso que faz a diferença. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o cliente, ele sabe no que ele acredita porque você tá falando para ele. Você que montou o seu negócio tá falando para ele. Pessoas que você treinou tá falando para ele. Ele não acredita no nada, no vão. Ele acredita, ele sabe no que ele acredita porque você tá falando. Por isso que quando eu falei ontem na questão de conhecer o seu produto, é verdadeiramente isso aí. É você conhecer o seu produto ou o seu serviço para você vender ele e automaticamente o seu cliente ele vai conhecer o seu produto de acordo com o que você tá falando, de acordo com o que você tá mostrando. As pessoas que estão entrando aí não estranhem não, tá? Mas aqui é a única professora que dá aula tomando cerveja sou eu. A gente não usa água pra molhar a garganta não, tá? Ai. Então, o que acontece? Tudo que você fala e você diz na sua comunicação vai dizer muito. Tudo que você diz e faz vai dizer muito sobre a visão que você tem do seu negócio. E é isso que vale a pena. Você não vende um açaí porque ele é um gelo congelado, ele é um produto congelado. Você vende um açaí porque ele é o mais gostoso
que você produz, você coloca a mistura nele de maneira que ele fique mais saboroso, mais cremoso da sua cidade. Você vai vender o seu produto de acordo, ele é o mais roxo, ele é o mais o picante ou alguma coisa assim. Não sei o que vai arrumar para um vendedor de açaí. Mas você tem que colocar algo nele que vai fazer a diferença, tá? Então, o que você vende, resumindo, né, não necessariamente representa, mas não representa o porquê que você vende ou porque ele existe. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que colocar a vida nas coisas que a gente tem e no que a gente passa para o nosso consumidor, que é o nosso cliente. Eu já dei o exemplo para vocês de quando a gente é pequeno, a gente tem uma diferença do grande. A gente leva a mesma responsabilidade. Entretanto, a gente tem dificuldades de expressar os sentimentos da gente. Quando a gente é pequeno, hoje eu ouvi algo interessante, assim, eu sigo um cara e ele fala que a pessoa perguntou pra ele o que ele iria fazer pra ele criar, um exemplo, as pessoas muito umas perguntas vagas, mas o que acontece? Perguntou especificamente no canal do YouTube, o que tem que fazer no canal do YouTube. Aí ele falou assim, perguntou pra ele, né? Aí ele falou assim, você tem que rezar pra muitas pessoas não assistirem no início. Por quê? Porque você vai fazer cagada, como diz. Tudo no início é mais difícil, mas uma coisa não vai mudar o seu propósito. Se você faz hoje, amanhã, depois e assim por diante, vai chegar ali nos 50 vídeos que você vai postar, que você vai estar bem melhor do que o primeiro. Então, reze para os primeiros vídeos não ter muitas visualizações para aí depois dos 50, 60 vídeos que você postar, aí sim terá mais convicção na sua fala, na sua comunicação e mais pessoas, aí sim você vai rezar para mais pessoas visualizarem. Entretanto, desde quando você iniciou o seu canal, você já tem um propósito para aquilo. Cada um tem. Você não faz nada sem um propósito, sem uma missão, sem um valor, sem colocar suas crenças. Essa questão de nós termos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções mais profundas, as nossas crenças, as nossas causas, as nossas histórias. Às vezes a gente prefere contar histórias de amigos, contar histórias de terceiros do que a nossa própria história. Isso explica o nosso cérebro. Eu estava lendo sobre isso hoje. Nosso cérebro explica isso. Porque o que acontece? Imagine um círculo, o nosso cérebro. Tem um meio dele que é o sistema límbico, o sistema sentimental, que é onde a gente guarda esse sentimento, que é onde vai vir o porquê, o como e o que, na verdade. Só que esse o que, ele vai estar mais na parte não sentimental. E o porquê e o como vai estar na área sentimental do seu cérebro. Por isso que o sistema límbico, ele é onde é gerado esse sentimento, que é onde você vai ter essas duas interrogações. E é aí que o líder se encontra. É nessa hora que o líder, que é você que está assistindo, que é você que comanda alguma coisa, tem que ter atitude, porque é quem vai expressar o porquê. Vai ser o líder que vai expressar o porquê da instituição, da sua empresa. Você que é dono, que vai carregar a natureza, o seu porquê, o porquê da sua empresa. A sua empresa é a sua cara. Por quê? Por isso, por aquilo. Então, é nesse sistema límbico. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de gerenciar algo, de ser dono de algo, de ter esse poder de comando. Porque ele está literalmente ligado na área sentimental do nosso cérebro, que é o sistema límbico. E aí vocês imaginam o neocortex. Eu não sei se é assim mesmo que fala, mas esse círculo que eu falei com vocês, o sistema límbico, ele está ligado no porquê e no como, ok? Que é onde os líderes trabalham mais, porque é daí que você carrega tudo que você tem de valor.
É a sua empresa que vai carregar você. Você vai morrer e sua empresa vai carregar os seus valores, o seu porquê, nesse sistema límbico. O sistema, que é o neocortês, ele vai carregar o lado não sentimental, que é o quê? Que é basicamente assim, o que fazer para fazer aquilo outro, tá bom? Então é o lado não sentimental. Por isso que o lado não sentimental, ele é mais fácil. Porque o lado mais fácil, os colaboradores, óbvio, não generalizando, eles trabalham o lado não sentimental, porque eles não têm que carregar esses valores que o dono da organização carrega, correto? Nós que temos um pequeno empreendimento, um médio empreendimento ou um grande empreendimento, a gente passa isso para eles, mas não necessariamente eles vão carregar aquilo. Eles podem passar aquilo para outras pessoas e os próprios consumidores carregarem aquilo, defenderem o que você vende. Como você compra um produto e você defende ele. Um exemplo, uma cerveja mesmo, né? Para os novos que chegaram aí. Se você bebe a cerveja, até o nível de pessoas que tomam X cerveja é diferente. Aquela pessoa, ela carrega a marca, a sua logomarca, ou que seja, com ela e transfere isso. Mas ela leva no nível não sentimental. Diferente do líder, do dono. Os grandes líderes, nem nas instituições, nas corporações, eles vão mais. Mas você conhece a história da marca. Você tem que colocar história na sua marca para que ela ande sozinha. Daí os seus colaboradores vão passar isso para os seus consumidores, que vão passar isso para os outros consumidores. Entendeu? E é quando a gente fala assim, em tudo isso, gente, é realmente expressar a realidade, ser verdadeiro. As pessoas conhecem quando as outras não estão sendo verdadeiras. As pessoas conhecem quando a sua marca ela não é sólida. Então, assim, a forma que você fala verdadeiramente, que você comunica, se você comunica claramente isso com as pessoas e você demonstra e realmente age dessa maneira, isso é coisa óbvia. Será compreendido pelo consumidor com toda certeza, quando você demonstra verdadeiramente o seu sentimento. Então, assim, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu falei isso um dia em uma das lives que eu dei aqui, eu não lembro qual. Mas uma seguidora e amiga, eu não vou citar o nome, ela também nem importa, mas eu não vou citar não. Ela estava montando não, ela já tem um negócio e ela tá querendo fazer uma inovação no negócio dela e tudo, há bastante tempo ela tá ali juntando um dinheirinho e tudo. E aí ela me pediu ajuda nessa questão do nome da empresa, do negócio dela. Eu vou mudar um pouquinho a história, assim, mais ou menos, porque às vezes vocês podem saber quem é, mas foi mais ou menos assim. Ela me pediu pra me poder dar o nome pra empresa dela, vocês acreditam? Uma coisa dessa? Pois é, verdade. Quando você tem um propósito, vou falar uma coisa com vocês. Você não pede ninguém pra dar nome pro seu negócio. É a mesma coisa de um filho. Você tá grávida. Como que você vai pedir uma pessoa desconhecida? Tudo bem que eu não sou desconhecida, eu sou amiga, eu ajudo no que eu posso e tal. Mas eu acho que tem que vir de você. Você tem que ter um nome. Uma coisa é você falar assim, eu tô na dúvida entre dois nomes. Qual você acha, assim, melhor, que você gostou mais? Normal. Mas dar um nome pra minha empresa... Não, isso pra mim já é demais. Só que, enfim, até a cor da empresa, a cor disso, tudo bem, uma cor da parede, ótimo. Ela vai me matar, né? Depois que ela assistir essa live. Mas vai ser bom pra ela aprender, pra ela não fazer isso mais. E aí eu vou descobrir também se ela tá assistindo minhas lives, né? E aí eu falei o nome, dei uma opção de cor, expliquei pra ela a questão sensorial das cores, que cada cor representa algo X, Y, Z, do que eu lembrei lá, porque eu sou, assim, eu anoto muito, então eu não fico presa à memorização, não. Mas o que eu lembrei lá na hora, eu fui falando com ela lá, cor azul, cor rosé, cor preto,
que eles passam para cada negócio. E aí, ficou nesse. Mas assim, é algo que tem que vir de uma história. Você tem que contar de como que você teve a ideia, de onde que veio o nome da sua empresa. É um filho, gente. É um filho que nós temos. Quem não tem filho e tem um negócio, encara o seu negócio como um filho. Eu fiz uma live esses dias com a Sunny de Mato Verde. Eles tinham um salão de beleza, a mãe dela, há muito tempo, muito amiga da minha mãe. Hoje ela tem uma clínica estética lá. Eles são excelentes aqui do norte de Minas. Especialista mesmo no que eles fazem. E ela realmente, assim, falou a mesma coisa do que eu tô falando hoje. Eles têm uma história por trás da vida dela. E essa questão de nome é basicamente isso. Você tem que comunicar o que realmente é de verdade. E falar com clareza. Pro mundo escutar. Pro mundo te ouvir. Você falar comigo, você tem que falar pro mundo inteiro. Vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão ser compreendidos. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, não faça da sua logomarca simplesmente um desenho. Somente para identificar seu negócio, sua companhia. Faça dela uma história. Vou dar um exemplo para vocês. Não é um exemplo muito bom de se falar numa live. Mas nós todos aqui somos maiores de idade. E vamos entender o símbolo nazista. Quando você vê aquele símbolo nazista, você não enxerga uma maldade por trás dele? Hitler, na história, eu sei que quase todo mundo aqui já estudou isso, no ensino fundamental, no ensino médio, né, gente? No ensino médio. Hitler foi uma pessoa maldosa. Ele levou o símbolo dele pro mundo. Ele conseguiu colocar na cabeça de muita gente que ele fazia isso por ego, porque era o melhor para todo mundo. E muita gente acreditou, muita gente morreu defendendo Hitler. Entende? Entrou em uma guerra por uma pessoa que transformou o seu símbolo nazista, que é aquele símbolo por trás da história dele. Por trás do símbolo existiu toda uma história de maldade, mas existiu hoje. Hitler nem existe mais, a Segunda Guerra já está atrás há milésimos de anos. Muita gente, né, o povo já morreu tudo, guerra, e a gente lembra do símbolo dele como símbolo nazista, por trás do símbolo, uma pessoa por trás dela. Então, assim, quando eu digo de símbolo, quando eu falo vocês no símbolo, vocês têm que simbolizar algo para alguém, a sua empresa tem que simbolizar algo para alguém. E não simplesmente ser um desenho, porque um design faz pra você e pronto, acabou. E não é bem assim. Então, tudo que vocês forem fazer, façam com prazer. As pessoas romantizam hoje tudo. Tudo se tem filho é romantização. Tem uma empresa é romantização. E nada é fácil. Não é fácil pra mim, não é fácil pra X, nem Y, nem Z, nem pra ninguém que tá aqui. Porque eu tenho certeza que não. Então é isso. O que acontece? São seus valores, são suas crenças que têm que ser levadas em consideração. Não simplesmente um pedacinho de papel ou um desenho feito por um designer que você contratou e pagou ali pela aquela logo R$200. Não é. É a sua história que tem que ter por trás. Se você quiser realmente abrir um negócio e permanecer com ele sólido, ou se você tem um negócio e quer permanecer com ele sólido, você faça desde o início. Começar pelo seu porquê tem que ser realmente o que você tem que fazer primeiro. Eu iria começar a live de ontem com esse título, mas eu falei assim, eu vou fazer um pouco diferente, porque a primeira eu vou falar realmente, nem lembro o que nós falamos ontem, gente. Pelo amor de Deus, eu anotei aqui. Em preparar o terreno. Eu anotei. Então, eu vou falar primeiro em preparar o terreno, depois vai ser defina seu porquê. Amanhã nós vamos falar do modelo, que já vamos adentrar aí no plano. Depois, construindo o seu negócio e decolagem, que vai ser as duas últimas, construindo seu negócio e decolagem. Que também vão ser lives bem mais específicas e técnicas, que era o que eu queria fazer pelo YouTube, mas infelizmente não vai dar, porque a minha câmera não chegou, tá bom? Então, assim, tem algumas perguntas que eu quero que vocês anotem, para que vocês consigam definir o seu porquê, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 1, papel e caneta na
mão ou lápis, não sei, post-it, o que vocês preferirem. Vocês vão anotar aqui por que ele existe. No seu caso, por exemplo, se você trabalha com serviço, por que o seu serviço existe? Ou o seu produto? Por que existe? Por que você vende aquele açaí? Por que ele existe? Por que você faz? Por que existe o design de sobrancelha? Por que existe a técnica de cílios? Por que existe a unha em gel, de vidro, de que seja? Por que você presta um serviço? Por que existe o direito do trabalho, que é a minha área? Por que existe o direito de aposentadoria, que é a minha área? Vocês vão falar isso aí. A pergunta vai ser, por que ele existe? Por que existe a fotografia? Tá? A segunda é, o que você quer mudar na vida das pessoas? Isso pra mim é o máximo, assim. É a pergunta mais topada, como diz. Porque o que você quer mudar na vida das pessoas? Vocês colocam abaixo. Faz interrogação e respondam depois. Anotem aí, pra vocês não terem que voltar e ver a live tudo novamente. 3, por que foi criado? Por que você criou esse produto? Por que ele está no seu portfólio de serviço? Por que você criou ele? Porque você é boa? Porque ele é barato? Porque as pessoas precisam? Porque as mulheres querem se sentir mais bonitas? É isso. O que está te motivando a abrir esse negócio? Quarta pergunta, você vai anotar isso. O que está te motivando a abrir o negócio? O que te faz manter esse negócio em pé? Me responda aí. Obviamente no seu caderninho, né? Nas suas anotações. Eu tô parecendo aquelas professoras do pré quando tá fazendo ditado. Mas tem que ser assim. Eu não tenho como fazer um compartilhamento de tela com vocês. Vai lá. A segunda parte, vocês lembram do cérebro que eu dei um exemplo aqui? Ou cérebro ou pirâmide? O cérebro são 2, né? A primeira bola, a segunda bola. O sistema límbico, o neocortês, a bola maior, o cérebro, a parte maior, o cérebro, a parte menor. A parte menor, vocês vão imaginar, Elaine, o triângulo. O triângulo do porquê, eu já dei exemplo acima que vocês vão ter que responder. O segundo, que também está ligado à emoção, aos grandes líderes, seria o como. No como, vocês vão colocar as interrogações e constar em 3 perguntas que vocês vão responder, que também está ligado no sistema límbico e que que está realmente direcionado aos grandes líderes, aos CEOs, às proprietárias, como no caso nossas poderosas. Então assim, vamos lá. Como? A primeira pergunta, quanto tempo você irá trabalhar nesse propósito? Ou quanto tempo e qual horário irá postar, por exemplo, no caso das redes sociais. Vocês têm que saber isso, gente. Por exemplo, às vezes a gente sai um pouco do prumo, né? Eu também faço isso. Às vezes eu tô aqui. Meu Instagram hoje é um negócio, eu já falei isso pra vocês. Meu escritório é um outro negócio. Hoje eu não trago a minha advocacia pra dentro do meu Instagram. Hoje eu falo pra empreendedoras. Estou com um projeto novo de publicidade a partir do mês que vem, mas hoje eu não falo de direito aqui dentro mais, de questões de direito. Uma pinceladinha outra nos stories, mas no meu feed vocês não veem mais. Porque o meu propósito aqui dentro mudou. Meu propósito hoje aqui dentro do Instagram é mudar a mentalidade das empreendedoras que me seguem, principalmente da minha região e localidade, que é uma região carente de informação, tá bom? Mas eu não vou ficar falando de mim. Eu quero que vocês coloquem pra vocês. O como também, ele entra no sistema límbico, que ele dita diretamente, quem estava aqui desde o início vai saber, o emocional. A pergunta que você vai fazer, quanto tempo você irá trabalhar nesse propósito? Ou quanto tempo e qual horário, se for, por exemplo, que você irá trabalhar nesse propósito? Por exemplo, se você tem 3, 4 negócios, você tem que mensurar o tempo que você vai trabalhar em cada negócio desse. Porque senão vai virar uma confusão louca. Se você tem 2 óticas, por exemplo, igual a minha amiga aí, logo vai ter 2 óticas e nós vamos inaugurar ela com muita alegria. Ela vai ter que mensurar isso em horários, porque senão ela vai enlouquecer. Ela tem a vida dela, ela tem a família dela. Ela vai ter que mensurar isso. Você que tem mais de um empreendimento,
em horário, senão você vai enlouquecer. De manhã eu estou lá, à tarde eu estou no meu empreendimento X, de manhã eu estou no meu empreendimento Y. Então, assim, não tem como ser diferente. Te ligou 3 horas da tarde, você está no seu empreendimento X ou Y, por favor, amanhã de manhã eu te retorno. Pronto, acabou, morreu a história. Tem que ser assim, porque senão a gente endoida. Eu já tive experiência com isso. Eu tentei ajudar meu esposo no supermercado. Um tempo ajudo até hoje, né? Com a gestão somente. E assim, eu tava a ponto de enlouquecer. Por quê? Eu tava deixando meu escritório, tinham pessoas lá pra me ajudar. E tava lá fazendo um serviço que era dele, que era dos colaboradores e tudo. E pra mim não tava rolando. Aquilo ali pra mim não dava. O que eu fiz? Sai fora, gente, sai fora. Eu falei, não quero, posso ganhar o preço que for. Não dá. Eu tenho que mensurar o que eu tenho que fazer em X e em Y. Lá a minha função é somente essa. Aqui no escritório é onde eu realmente gasto as minhas energias, que é de onde eu tiro meu sustento, eu tenho meu salário. O Instagram, eu tenho meus horários com o Instagram. Só que eu ainda tô um pouco descontrolada, não sou muito boa pra falar nisso, que é só mostrar o consumo de horas diárias que eu mexo no Instagram, vocês vão falar, você tá louca. Mas porque eu tô implementando um negócio. No início não é sempre assim, a gente não fica aquela loucura, depois a gente tem que achar um meio pra gente poder se organizar. Porque senão a gente chega num ponto que a gente não consegue mais desenvolver com a mesma qualidade. E é basicamente isso. Então, a segunda pergunta, como você vai falar sobre o que você vende? Anota. Quais são as maneiras, o seu estilo de comunicação? Gente, pode ser qualquer pessoa, cada um tem um estilo de comunicar. Eu mesma, ontem eu estava bem mais relax do que hoje. Eu estava bem mais tranquila, falando mais rápido. Às vezes eu me pego assim, atropelando as coisas aqui, falando com vocês. No meu dia a dia também eu sou assim. Só que a gente tem que tentar, como diz, segurar isso aí. No meu caso, como que eu falo aqui com vocês? Quem já tá aqui há mais tempo já me conhece, já sabe que eu já sou estourada, eu sou estovada. Então, assim, muitas empreendedoras que conseguem do mesmo pensamento que eu também é do mesmo jeito. É gente acelerada, é gente que gosta de ganhar dinheiro, é mulher que trabalha demais, é mulher que... É assim. Então, assim, a maioria das que conseguem o meu pensamento, elas são do mesmo jeito que eu. E o que acontece? Você tem que mensurar como você vai falar sobre o que você vende. Aqui pelo Instagram, por exemplo, e também na sua rede física. Porque a gente não tá falando só do online, a gente tá falando do físico, mas um se enquadra no outro, serve pros dois. É um negócio da mesma maneira. E 3, como será apresentado e como você produzirá isso. Como você vai apresentar o seu negócio, se é pessoalmente, se é por meio de um e-book, se é por meio de um vídeo, e assim por diante. E assim vai. Né? Estética Bela, Lisbela, Vívia, Clara, Eliasna, que estão aí presentes. Beijos pra vocês. Nós já não vamos finalizar ainda, né, Jéssica? Vamos anotar aí mais um pouquinho agora. De anotar é a última coisa que eu vou pedir vocês pra anotar. Por isso que eu falei com vocês lá no início da precificação, que a precificação é algo... gente, falar a verdade com vocês, é chato, mas é necessário. É a precificação que faz a gente ganhar dinheiro, sabe? Porque quando a gente não sabe precificar o negócio da gente, por exemplo, quem trabalha com prestação de serviço ainda é mais difícil, porque você tem que saber o valor da sua hora. Às vezes, o que é barato pra você é caro pra mim. O que é caro pra mim é barato pra você, é aquela confusão, mas você tem que ter isso com você, porque você tá mensurando é o seu valor. Você tá colocando um preço no seu serviço? Tá, mas você tá doando é o seu valor. É o valor da taça que você vende na sua loja de variedade, da peça que você vende na sua loja de peça, do plano de negócio que você vende ao fornecer um orçamento. Então, assim, do plano de orçamento. Então, é isso
que faz a diferença, a precificação. Mas é chato pra danar. Eu mesma sou péssima nisso, mas eu estudei, óbvio, pra poder falar com vocês. E eu vou fazer realmente isso aqui no feed pra postar. Porque assim, se eu falar, fica muito cansativo ficar falando aqui. A hora que eu começar a falar um pouquinho aqui, vocês vão ver como é que vai ficar chato. Mas vocês ficam até o final, tá? Porque é importante. E por último, o quê? O que é aquele lado do neocórtex que vocês não vão levar para o lado sentimental, porque realmente ele não é ligado no nosso cérebro do lado sentimental, mas do lado não sentimental, que é realmente o quê? O que você vende é algo mais, vocês vão perceber nas respostas, que é algo que não se... Os grandes líderes ou até mesmo pequenos líderes, pequenos empreendedores, eles não carregam isso com eles. É óbvio que quando a gente começa, a gente faz tudo, né? A gente faxina, a gente é o nosso soft da instituição, a gente faz gestão financeira, a gente vai no banco, troca cheque, a gente faz tudo. Contrata, né? Quando vem a primeira contratação, demite, a gente faz tudo. Só que depois, com o tempo vai passando, você vai chegando num ponto que você vai carregar somente, recapitulando, o seu propósito, que é o seu porquê, que tá ligado no sistema límbico, que é os dois que eu te falei já, o porquê e o como, e as perguntas eu já listei. E esse último é aquele que é mais fácil para o seu colaborador, que necessariamente você não vai carregar, porque ele não é algo sentimental, ele é algo mais teórico mesmo. Que é o quê? O que você vende, você vai listar a primeira pergunta. E segundo, o que de fato será entregue e o que você entrega. Entendeu? Liste isso aí, raciocine e responda, porque cada um tem uma resposta, né? Cada empreendimento, cada negócio tem uma resposta. Eu estou morrendo de calor aqui, que no local que eu tô, aqui em casa, não tem ar-condicionado. É porque tá com filtro, vocês não estão vendo, mas eu tô pingando. Então, assim, isso aí é o quê? Outra coisa, gente, muito importante do nosso negócio são os diferenciais competitivos. Tem post no meu feed falando sobre diferencial competitivo, mas eu não tô querendo entrar nisso, não. O que eu falei do nosso porquê, eu já exemplifiquei de maneira sensata para vocês. Eu acredito que ficou de forma exemplar e dá para vocês entenderem. Quem não entendeu, revisem a live. Mas quando a gente fala realmente do porquê, a gente tá falando resumidamente do nosso propósito, da nossa missão, dos nossos valores, que é o que vai ser carregado até depois de nós morrermos, tá bom? Isso realmente, pra mim, no meu ponto de vista, é um diferencial competitivo muito grande, que a grande maioria, quando vai abrir um negócio, ou quando já tem um negócio, não tem isso aí mensurado na sua instituição. Então, realmente, isso pra mim é um princípio... Tem muitos diferenciais competitivos, tem, mas esse pra mim é exemplar. É o propósito, a sua missão, o seu valor, o seu porquê. Se você fizer isso aí, você sai na frente de muita gente que já tá há muito tempo no mercado. Isso eu garanto também pra vocês. Tá bom? Então, assim, o tema principal da nossa live foi comece pelo seu porquê. Eu acredito que eu falei o que seria necessário com relação a isso. E eu vou começar a falar com vocês agora, de maneira resumida, para finalizar, sobre a precificação. Esses dias eu recebi na caixinha de perguntas sobre como precificar um produto. E aí, eu nunca tinha falado sobre isso realmente. Eu abro sempre caixinhas de perguntas, exatamente porque eu acho muito importante essa questão das pessoas interagirem comigo e tirarem aí realmente essas dúvidas que vocês têm. E uma das perguntas foi essa, algo que eu nunca tinha falado, e aí eu achei importante eu até estudar um pouco mais sobre isso, porque o que acontece? A precificação, ela tem 4 principais tipos de precificação. Vou falar as 4, vocês anotem aí, se caso vocês quiserem dar uma pesquisada por fora, vocês podem pesquisar, porque só de antemão, não é que eu não gosto de falar disso, porque eu já falei que é importantíssimo, mas é porque eu não tenho capacidade técnica o suficiente para isso. É coisa simples, por isso que eu ainda falo e vou falar no decorrer da semana só sobre precificação. Mas tem fórmula, matemática e esses negócios, como diz, a área exata não é comigo mesmo. Mas eu vou falar com vocês as 4. Uma é a markup, a forma de precificar por meio de markup.
A outra é a margem de contribuição. A outra é precificação baseada na concorrência. Esse eu vou falar dando uma pincelada, porque eu nem vou falar dele no decorrer da semana não, porque ele é bem simplesinho, tranquilo para ser falado, não precisa de exemplo de fórmula nenhuma para ser anotado. E por último, a fórmula baseada no lucro. As três, que não é a precificação baseada na concorrência, elas têm necessidade de ter uma fórmula. Já essa baseada na concorrência não tem realmente fórmula nenhuma. Antes de eu adentrar mais a fundo nessa questão, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Para vocês fazerem isso, vocês têm que saber diferenciar o básico. O que é despesas variáveis e despesas fixas. Não sei se vocês perceberam, a gente foi pro lado sentimental do porquê de um limite a outro, né? De precificação. Precificação, ele vai entrar lá na frente na gestão financeira, que não é a minha área. Eu sou da gestão de pessoas, então eu dou início ao plano, chego no gestão financeira no final e finalizamos o plano de negócio em torno de 40 itens, 37 itens a 40. O plano, o gestão financeira, ele está adentrado dentro do plano de negócio, entretanto, não tem tanto esse afinco nesse tema, porque é algo realmente que merece muito tempo de disposição para poder estar explicando e da prática para poder estar fazendo também. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês relacionada a isso é exatamente essa questão das despesas fixas e variáveis. Porque as despesas vai ter várias perguntas que vocês vão fazer, mas a principal quanto a despesas fixas e variáveis, não especificamente uma. Você vai se perguntar assim, ó, anota aí, se eu aumentar minhas vendas, essa conta irá aumentar? Se a resposta for sim, essa despesa é variável. Por quê? Variável são aquelas despesas que variam. Eu até anotei aqui que são despesas como imposto, comissão. É basicamente isso aqui, o imposto. Se você compra 50 mil, vende 30 mil, esse mês você paga R$1.000 de imposto. Se o mês que vem você vender 60, 70 mil, por exemplo, você vai pagar mais imposto. Então, a despesa com imposto, ela é variável, ela vai variar. E a despesa fixa, ela é aquela despesa fixa mesmo, de colaborador, a energia, internet, é despesa fixa. É basicamente, levando para um lado mais prático, você como pessoa física, você, no meu caso, Tarine, eu pego um papel e listo o que é que eu tenho de despesa para pagar mensalmente. Despesa fixa. Variável é aquela que você não sabe, mais ou menos, ou que você saiba mais ou menos. Na sua empresa, da mesma forma. Então, as despesas variáveis vai entrar como custos, né? E fixas despesas. Variáveis, eu anotei produção, infraestrutura, embalagem, frete, porque a embalagem, o frete vai depender da quantidade que você vende. Beijos, Isabela. Vai entrar nas despesas variáveis. Então, assim, isso aí vai entrar como despesas variáveis. E as fixas, as despesas fixas, como internet, é algo que você já sabe o valor. Para você conseguir precificar, principalmente nessas três que eu falei que existe fórmula, mas especificamente na markup, você terá que saber realmente quais são suas despesas fixas e variáveis. Então, exige um tempo para você pensar o que realmente é e o que não é. Voltando na precificação baseada na concorrência. Eu anotei aqui porque senão eu ia esquecer mesmo. As despesas baseadas na concorrência, eu coloquei um exemplo para não esquecer de falar com vocês. É basicamente aquela despesa, aquela precificação que você vai pesquisar o concorrente. Um exemplo que você tem esse produto X, que é um biquíni. Eu ainda anotei um biquíni aqui. Se o preço do biquíni é 25, você vai olhar o preço do concorrente Y. X, 25, Y, 20. Você vai definir o seu preço pelo preço do concorrente, mas aí você vai ter que ter bastante cuidado com esse preço, porque às vezes você tá olhando, pesquisando pessoas ou que vende caro demais ou que vende barato demais, você não vai conseguir mensurar aquilo ali. Mas basicamente o preço, a precificação, quando ela é medida baseada na concorrência,
vocês vão fazer buscas e pesquisas para vocês mensurarem o preço de vocês. No meu caso, na advocacia, por exemplo, nunca que isso aí enquadraria. Então, é uma precificação que, no meu caso, não é válida. Não foi válido, não é, porque o meu preço como prestadora de serviço não tem nada a ver com o preço de outro advogado, por exemplo. Então, nesse caso, vocês têm que mensurar isso aí. Quando é um produto, ele é mais fácil. Às vezes você olha, tá bem compatível, você vai falar assim, não, eu vou fazer um diferencial no preço, eu consigo vender aquilo, isso aqui por esse preço, eu vou precificar esse produto X. Lembrando que a gente sempre deve precificar por unidade, nunca por um grupo de produtos. Você precifica a unidade, daí você consegue mensurar, né, o restante pela quantidade que você tem, até mesmo de estoque, etc. E os outros têm as fórmulas. Os outros eu não vou explicar aqui, porque vai ficar muito extenso. Eu vou postar no decorrer da semana, ou vídeo, ou por vídeo. Eu acho até melhor fazer um videozinho e colocar abaixo na descrição a fórmula que vocês vão ter que usar, porque até eu tenho dificuldade de demonstrar isso aí, porque realmente não é minha área. Mas eu dei uma estudada novamente sobre precificação nesse caso, na precificação pro autônomo prestador de serviço, que é o meu caso. A precificação, ela é por hora, você vai ter que fazer é bem parecido com a markup. Você vai mensurar 3 variáveis, que é o percentual de despesas variáveis, as despesas fixas, que é o que eu expliquei, e o lucro desejado, que é basicamente o que você quer ganhar. No meu caso, se eu pretendo ganhar 15 mil, 20 mil por mês, eu vou fazer aquilo ali, dividi-lo por hora, logo colocando o que eu gasto, vai me dar um percentual, e esse percentual vai ser dividido na fórmula. Então eu vou explicar isso pelos vídeos e colocar nas descrições do feed, especificamente isso aí. E vocês não vão ter dúvida nenhuma, vocês vão ver. Com relação à precificação. E aí eu acho que eu falei o que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer dúvida, eu vou repostar, vou deixar salvo aqui, obviamente, como eu sempre deixo, porque eu sei que muita gente assiste depois. Não é todo mundo que tem disponibilidade de estar aqui. Vocês viram que até um copinho de cerveja eu tive que beber hoje, porque realmente o dia nosso, né, sempre bastante corrido. Meninas, eu quero agradecer a presença suas que estão aqui até o fim, das que entraram e tiveram que sair. E para vocês que vão assistir depois, se possível, compartilhem essa live para alguém que vocês acham que merece ouvir e que realmente tem que ter esse conhecimento para realmente alavancar o negócio. Mais na frente, depois que finalizar o projeto, eu vou começar a falar com vocês sobre o digital. É algo que eu venho estudando há bastante tempo, que eu quero falar muito, mas muito mesmo, que é o crescimento no digital. Eu acho que vocês vão amar. Eu acho que vão. Eu acho, não, eu tenho certeza. Vocês vão amar falar sobre o digital, principalmente aquelas que estão aí nesse ritmo de postagem. E aqui, principalmente do Instagram. E foi um prazer estar com vocês. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar realmente sobre o modelo. Amanhã vai ser mais tópicos mesmo. Vai ser aquela live mais... Vai ser um pouquinho pesada, mas eu quero que vocês estejam aqui comigo. Eu estou amando, como sempre, eu amo fazer live. Falar a verdade com vocês. É o que eu mais gosto de fazer, a live. Só que, infelizmente, eu fico com medo, às vezes, de programar live, não dar conta de ficar com vocês. Ter que remarcar. Ei, Catinha, beijo. E ter que remarcar. Essas coisas acabam ficando... as pessoas acham que a gente, às vezes, não tem muito compromisso. Então, assim, sempre quando eu tenho live, eu gosto mesmo de falar realmente o que eu sei, o que eu pesquiso. E pra mim é o que faz a diferença aqui no Instagram, é isso aí, tá? Então, tenham um restante de noite aí incrível. Um beijão pra vocês, que Deus proteja, tenham uma ótima noite, sonhos tranquilos, tá bom? Eu vou só tirar uma fotinha, porque eu quero salvar, porque no projeto do mês que vem, vai vir aí, que eu agora virei até publicitária, não contei pra vocês ainda, mas eu vou contar como que vai ser, como vai funcionar a partir do mês que vem. E aí, até amanhã, tá bom? Amanhã a gente fala mais. Beijão, Clara. Fica com Deus.